ela nos anima, ela nos fortalece. Mas chegando, dando um passo mais à frente, a gente acaba duvidando, né, retrocedendo de tudo aquilo que a gente acreditou, daquilo que a gente abriu a boca para falar que cria, e agora a gente já está duvidando. E isso entristece o Espírito Santo, porque o Senhor disse que nós faríamos coisas maiores. E a gente, na nossa mente humana, realmente imaginar tudo aquilo que Cristo fez há tantos anos atrás e eu posso fazer algo maior, é meio que a gente fica com essa, meu Deus, essas confusão mental. Como eu vou fazer coisas maiores de tudo que Cristo já fez? Em Mateus, só um versículo, se quiser anotar, não precisa abrir, porque a gente não vai ter muito tempo para tudo isso, mas Mateus 13:58, só anota, em casa você pode ler toda a história. E eu já tenho aqui na Bíblia, ou nesse livro, sobre o versículo 58, Mateus 13:58. Esse versículo já tem aqui para mim, viu, gente? Então, eu não vou abrir a Bíblia. E diz assim: e Jesus, entre aspas, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Se você for ler todo o texto lá, vai falar sobre Jesus, e que aquele pessoal que estava ali onde eles também estavam, eles começaram a conversar entre si. Não é ele, Jesus, filho do carpinteiro? Não é ele que sua mãe chama Maria? Não é ele que tem seus irmãos? Então aquelas pessoas não conseguiam enxergar Jesus como o Messias, como aquele que veio para trazer transformação na vida deles. Acharam-lhe ali como alguém comum, alguém igual a eles. Mas eles viam que Jesus tinha uma sabedoria sobrenatural. Mas Jesus teve que se retirar daquele lugar por causa da incredulidade. E a incredulidade, ela é inimiga da fé. Por isso, comece a afastar esses pensamentos, essas incertezas e inseguranças do seu coração. Agora também anota aí Mateus 14, do 22 ao 31. E eu olhando aqui, abrindo agora ali sentada, e domingo eu trouxe na abertura do culto uma reflexão sobre esse texto, que é quando Jesus anda sobre as águas e que ele manda os discípulos irem para o barco, e ele despede da multidão e ele vai orar, vai buscar o Senhor no monte, e que quando ele vai se aproximando dos discípulos, eles ficaram ali agitados, assombrados, e começaram a gritar, porque achavam que ali era um fantasma, mas era o Senhor dizendo: não tema, sou eu. E muitos ali enfermos foram curados por causa do Senhor, que fazia maravilhas. E as pessoas que ouviam a palavra, eles começavam a crer que Jesus ia fazer na vida deles. Mateus 17, 14 ao 20 fala sobre um pai que vai diante de Jesus e se ajoelha e pede que Deus tenha misericórdia do filho dele, que era lunático e que sofria muito. Ele caía no fogo, caía na água. Então havia muita preocupação na vida daquele jovem, e ele precisava que Jesus o curasse. E ali, quando os discípulos trouxeram ele, para que fosse curado, Jesus disse o seguinte no versículo 17, Mateus 17, do 14 ao 22. No versículo 17, Jesus disse, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. E ali Jesus, identificando o que estava por detrás da vida daquele jovem que sofria, ele repreendeu o demônio. Jesus tem autoridade. O nome de Jesus está acima de todo nome. Os demônios não obedecem a qualquer nome. Eu não vou pegar qualquer livro para ler, para
vai embora, mas a autoridade que existia sobre Jesus e também o nome dele, porque somente há o nome de Jesus, não é qualquer nome, porque existem pessoas que têm um nome chamado Jesus, tem até um jogador, mas não é esse nome simples, né, que traz a mudança. Mas quando eu tenho conhecimento da palavra e fala o nome de Jesus Cristo, os demônios têm que se submeter. E aquele jovem, ele sarou. Marcos 4, 35, 40. Naquele dia, sendo já tarde, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ou seja, Jesus, ele estava dormindo no barco, onde aquelas ondas estavam entrando. E ali, o povo que estava com ele se desesperaram e disse: olha, a gente está aqui passando uma grande luta e Jesus está dormindo, está tranquilo. E aí, quando eles despertaram Jesus: olha, Senhor, vem nos ajudar, porque nós vamos afundar. Foi quando o Senhor, com a autoridade que existia sobre ele repreendeu o mar e o mar se acalmou. Marcos 11, 23 e 24 fala: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Esse versículo eu acho que a gente leu em cada tema, em cada título aqui a gente leu sobre ele. Então esse versículo a gente tem até que guardar na memória. Eu até nas minhas orações coloco sempre esses versículos, porque ele já se faz conhecido, né? E nós, se mandarmos, glória a Deus, ao monte que se lance no mar, né, e não duvidar em nosso coração, mas crendo, nós iremos receber. Então, outro ponto, primeiro foi a dúvida, né, que é aqui como o tema para esse capítulo. Nós temos o melhor de Deus, recebemos pela nossa própria fé. Então, muitas coisas nós vamos receber de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu declaro. Não é pela fé do irmão que eu vou receber, como foi dito aqui também pela nossa levita Luzia, sobre o centurião. Ele era também um homem de autoridade, então ele tinha fé, que por causa da fé dele, ele cria que se ele desse um comando ao seu servo que estava em casa doente, ele seria curado. Assim devemos ser nós. Nós vamos receber de Deus segundo a nossa fé. Então, nós devemos estar conhecendo as Escrituras, a autoridade que o Senhor dá à igreja dele. E nós, reunidos aqui, nós devemos, com um propósito, estar orando, intensificando a nossa oração, crendo que, no nome de Jesus, aquilo que nós estamos declarando vai acontecer. Aleluia. Não olhe para a circunstância. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Aí aqui vem falando sobre Pedro, que deixou de comportar-se à altura da palavra de Jesus. Ele começou a afundar. Quando ele viu a Jesus no mar andando, ele disse: manda que eu vá. E o Senhor mandou que ele fosse. Ele foi. Ele começou a ir até Jesus. Mas a agitação do mar, ele teve medo. E ali houve dentro dele o que? A incredulidade, a dúvida. Será que eu estou andando mesmo sobre a água? Será mesmo que eu vou conseguir chegar até Jesus? Mas ele deixou o que? A circunstância causasse medo e dúvida ao seu coração. E por isso ele começou a afundar. E assim somos nós, amados. Nós não devemos deixar que a circunstância
Nós precisamos, amado, estar ativando dentro de nós essa fé que vai ser aumentada, vai ser desenvolvida dentro de nós, porque nós não vamos ficar olhando para a circunstância, porque nós não vamos ficar olhando para os problemas, mas nós vamos confiar na palavra que me garante que se eu posso, Deus, Ele garante que vai nos conceder a vitória. Então, o milagre, Pedro teve alguma fé, mas ele a exercitou somente por um pouco tempo, como eu já expliquei aqui. O milagre foi iniciado. Às vezes, amada, a gente diz, irmão, ora por mim, eu estou com algo para que seja resolvido, e que está difícil, e que não está chegando, que está demorando, e a irmã diz, olha, eu vou orar com você. Creia, vamos nos unir, vamos nos somar em fé que vai acontecer. A princípio você até crê, amém, glória a Deus. Vou ficar aqui em oração e eu creio que Ele vai me dar vitória. Mas o tempo vai passando, a situação vai piorando, ou vai mostrando o contrário daquilo que você está crendo, que você agora já começa a se desanimar, desmotivar, acreditar, permanecer acreditando. A fé é isso, você tem que permanecer acreditando, ainda que tudo esteja mostrando o contrário. Você tem que permanecer firme, porque você não vai ser guiado por vista, mas com fé. Você não vai ser guiado por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você crê que já está chegando. Então aqui, ele está falando sobre a postura de Pedro. Ele até iniciou o milagre, mas não foi consumido, ele não recebeu. Então muitas vezes os milagres até começam, mas não são concluídos, porque nós olhamos para os sintomas, não é verdade? A gente olha aqui, a você crê, amém, eu creio, eu fui curado, e vai para casa. Mas os sintomas começam a voltar, é onde você precisa permanecer firme, declarando a confissão daquilo que você crê. Não, nós já oramos e declaramos que eu já sou sarada, Jesus já me sarou. Então você vai estar regando a sua fé, permanecerá assim, você curada. Os sintomas vai vir, mas ele vai ver que há uma relutância dentro de você, ele não vai permanecer, ele vai embora, porque a fé ela vai provar você. Quero ver mesmo se Zélia tem fé. Ela estava lá na igreja e pediu para o pastor orar. Aí no meio do caminho acontece a situação. Aí ela vai dizer, mas eu não sou guiada por vista. Eu recebi a palavra de fé no meu coração. Eu já tomei posse. Ainda que os meus olhos estejam vendo, eu continuo firme, porque o milagre já aconteceu. É isso a fé. É você ser ousada. Existirá uma força dentro de você, uma convicção, uma certeza que nada vai mudar o que você está crendo. Você vai permanecer declarando. E essa situação ela vai ter que bater de retirada, ela não vai conseguir permanecer. Agora, se eu recebi a palavra, a oração, mas começou a voltar a dor, e eu digo, vídeo, então eu não fui curada não. Só foi um alívio, como se fosse um remédio, um alívio naquele momento. E ali é onde o diabo vai encontrar a dúvida no seu coração e vai dizer, é verdade. Aí só foi algo momentâneo, foi algo mental, porque o pastor impôs a mão sobre você. E agora você continua na mesma condição e você vai aceitando as mentiras do diabo. O diabo é mentiroso, ele é enganador, ele é trapaceiro. Ele nunca vai mostrar para você que você pode, que você é capaz. Ele vai dizer que você é uma derrotada e uma fracassada. Mas você tem que saber que você é Cristo. E a palavra de Cristo foi liberada no teu coração. E que se Deus prometeu para você, então não temas. Ele disse, não temas porque eu estou contigo. Nem se assombre. Então, vai vir os problemas, vai. Mas você tem que regar a tua fé, chamar a existência. Os sintomas e as circunstâncias vão ter que sumir. O mestre afirmou que isso é uma fé pequena. Então o apóstolo tirou os olhos de Jesus e da palavra. Então começou a afundar e não recebeu o milagre. Por isso nós devemos o quê? Estudar a palavra, irmãos.
culto de ensino é importante também. Não é só o fogo, não. Porque também o ensino da palavra, Deus está nela, porque Ele é a palavra. Então você vai começar a ter experiências com Deus. Você vai começar a ver que as coisas vão acontecer. Eu, no dia da semente, para ressaltar mais um pouquinho, o evangelista, que é o irmão do pastor, prazer que não estava no culto, no domingo ele tinha recebido antes de Deus para fazer um ato profético, e ele colocou em cada bolsinha que ele trouxe de lá da terra dele, onde ele plantou o girassol, 2 sementes para cada um que fosse vir aqui à frente e receber, porque cria que Deus iria fazer. E eu disse ao Senhor, o irmão está falando que só são 2 pedidos, mas eu também tenho mais 2 que são urgentes, Senhor. Eu posso pedir? Eu conversei com Deus, não é que eu estava querendo ultrapassar ou ferir a direção do irmão, mas eu também tinha mais 2 necessidades que é urgente para mim, que eu não queria abrir mão dessas 4 coisas. Eu orei antes de vir ao altar, e eu vim ao altar, né? Orei, vim ao altar, recebi. E na hora que eu estou ali sentada, que eu vou olhar, eu peguei a semente da minha filha, do meu esposo, para guardar. E elas estavam cada uma no saquinho com 2. E para minha surpresa, e quando nós devemos crer que você está orando, Deus está ouvindo a sua oração. E Deus vai responder no tempo certo. Então eu orei, eu fiz um pedido para Ele. E Ele me deu um sinal que Ele estava ouvindo que aquilo iria acontecer. E na hora que eu pego o meu saquinho, tinha 4 sementes. São 4 pedidos que eu tinha feito a Deus, e eu me maravilhei, porque Ele me mostrou ali um sinal de que Ele responde a nossa oração, e que no tempo e na estação certa ela vai florescer, ela vai crescer. Aleluia! Não critique os outros até que você tenha andado sobre as águas por conta própria. Jesus não tinha intenção de levar Pedro a emergir, pois queria que o apóstolo fosse capaz de voltar andando com ele até o barco. Apesar das circunstâncias, não faça críticas a Pedro, até que você consiga andar sobre as águas sem afundar. Aí hoje nós podemos estar criticando, mas Pedro, que andou com Jesus, apóstolo, estava ali experimentando os milagres que Jesus estava fazendo na terra. E ele, naquela oportunidade que teve também de exercitar sua fé, ele afundou. É nisso que o texto aqui está falando você não criticar. Porque você, se Jesus não nascer ali no mar, o mar estava tenebroso, você vai andar. Então, se você não tem essa fé, irmão, fecha a sua boca. Não critique o seu irmão, não. Vá orar. Senhor, aumenta a minha fé. Leia a palavra. Amém? Amém. Então, quando você critica os outros, você bloqueia a sua própria fé. Então você também perde de receber. Porque você diz, a irmã não creu não. O pastor orou pela irmã e a irmã disse que não cria não, que recebeu a cura dela. Você está criticando, você vai também ser bloqueada. Vai ser impedida de receber do Senhor. Amém? A dúvida e o medo roubam das pessoas as bênçãos de Deus. A dúvida e o medo andam lado a lado, assim como a fé e o amor. A Bíblia declara: o perfeito amor lança fora o medo. Está em 1 João, se quiser anotar, 1 João 4, versículo 18a, que é o início do versículo. A fé realiza tarefas. Aí vem Mateus 11:58, que é a mesma que eu já tinha lido no início, né? Que o Senhor não fez muitas maravilhas naquele lugar por causa da incredulidade. E Marcos 6:5 diz assim: e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, o Senhor, Ele tem prazer de curar todos, de abençoar todos. Mas a medida da sua fé é que pode dizer se Deus pode ir mais além, se Deus pode fazer mais na sua vida, na vida de quem você está orando, ou não. Poucos enfermos foram curados, perderam de desfrutar do melhor de Deus, das bênçãos do Senhor. A dúvida e incredulidade bloquearão o ministério de cura divina,
Porque existe a cura divina. Tem igrejas que não crê nesse ministério. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Deus também não quiser, não vai me curar. Então perdem de receber as bênçãos do Senhor. Marcos 7, 32, 33. E trouxeram-lhes um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Ou seja, Deus tem várias formas de agir, de se manifestar. Deus, Ele faz como Ele quer. Então o Senhor, Ele revelou que Ele ministrou a parte da multidão, porque havia o quê? Muitos incrédulos ali. Então, com frequência, Jesus orava em separado com os enfermos para que eles pudessem ser curados. Muitas vezes nós estamos no meio de pessoas incrédulas e que Deus, Ele tem a disponibilidade para curar naquele lugar, mas por causa da falta de fé, da incredulidade de muitos, isso impede de que Deus realize a manifestação dele naquele lugar. Então o Senhor levou a parte para estar orando sobre o surdo, e ele recebeu o milagre dele. A dúvida roubou do povo de Nazaré o melhor que Deus tinha para eles. Se você deixar a dúvida, também irá roubá-lo. Não é a falta de poder, e sim a falta de fé. Mateus 17, 14 ao 20, versículo A, diz assim: quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, isso aqui eu já li antes, ele está repetindo aqui, viu? Mas aqui ele foi curado, aquele jovem. O batismo no Espírito Santo é uma grande bênção de Deus para os seus filhos. No entanto, o fato de você ser cheio do Espírito Santo não significa que você é um cristão bem-sucedido. Algumas pessoas se prendem à dimensão natural, ficam presos só ao ambiente, ao contexto natural daqui, físico da terra, pois estão sempre tentando encontrar uma razão que explique por que algo aconteceu. Pensam que o problema está no natural, quando na realidade está na dimensão espiritual. Muitas pessoas, elas precisam ver para poder começar a crer, e ficam procurando como é que aquilo pode acontecer. Porque no seu natural, as coisas de Deus é louca, é inexplicável, não tem como explicar. Um médico vem dar um diagnóstico: olha, a senhora está em estado terminal, e você recebe aquela informação. Então, no seu corpo físico, você entendeu que não tem mais jeito para você. E como é que a gente vai compreender que Deus pode reverter o quadro? É algo já saindo do natural, do físico, da sua mente limitada, para uma dimensão maior, que é o espiritual. Então não tem que você estar procurando saber porque 1 mais 3 é 2, porque a nossa mente humana ela não vai conseguir explicar as coisas de Deus. É totalmente diferente do natural. No entanto, quando você se firma na própria fé e na palavra de Deus, ao qual confirma a sua cura, o diabo foge de você, como eu disse, mas se você resistir aquilo que os sintomas e as circunstâncias estão querendo lhe paralisar, fazer você ser incrédula, ele não conseguirá e ele vai embora. Então a Bíblia declara que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4, 7 fala sobre esse versículo. Tudo de Deus é recebido e mantido pela fé. Então tudo que você quer, você vai receber por meio da fé. Não é no meio natural. O meio natural é fácil, eu trabalhar e eu sei que eu tenho dinheiro para pagar meu aluguel. Isso é natural, é óbvio. Isso não precisa de fé. Eu sei que eu trabalho e eu tenho dinheiro no final do mês, no início do mês, para pagar as minhas contas. Agora o sobrenatural é eu ter uma dívida de 50 mil reais, sendo assalariada, ganhando um salário mínimo, e Deus chegar lá, fazer algo misterioso, e quando eu for lá, vou negociar de Deus, dizer: não tem nada aqui no teu nome, está zerado. Isso é algo sobrenatural, isso é algo não é comum, isso é algo sobrenatural. Atos 6, 1 ao 5
Vem os versículos, né, já é 9 horas. Utilize o poder de Deus que está em você. Deus, Ele já nos deu uma medida de fé que eu preciso exercitar, desenvolvê-la. E esse poder vai estar na minha vida. E que eu terei uma sensibilidade de Deus, que o poder já está em mim. E aquilo que eu libero em fé vai acontecer. Em nome de Jesus. Então devemos testar a palavra. Significa duvidar dela. Testar a palavra significa duvidar dela. Aqui ele está falando sobre uma experiência que ele teve. Eu não vou ler tudo, não vou ler. Então a dúvida também roubou dos discípulos de Jesus. A dúvida, amados, ela pode vir para qualquer um. Pode ser um apóstolo, um bispo, uma pastora. Pode chegar até nós. Mas eu preciso ser uma mulher que só vejo o que Deus já fez por mim. A fé que vai atrair, que vai manifestar o poder de Deus sendo liberado na minha vida. E a dúvida que ela pode até chegar, ela não vai ficar. Ela vai ter que bater de retirada. Amém. Pelo poder do nome de Jesus. Então, de acordo com Mateus 17, pois eles fracassaram em expulsar aquele demônio. De fato, o Senhor lhes disse que falharam por causa da incredulidade. Mateus 17, 20. Você pode ler lá também sobre isso. Então, depois de determinar que o espírito maligno saísse, sem perceber, caiu na incredulidade. A palavra de Deus opera pela fé. É pela fé que a palavra vai operar. Não é pela dúvida do meu coração. Quando o pastor também falou aqui, no outro certo dia, ele disse que Paulo viu que o homem tinha fé. Então Deus sabe quando a gente tem fé ou não para receber a cura. Então, se você é uma pessoa que ainda não tem essa fé, ore ao Senhor e leia, né? Porque ela só vai ser gerada se você ler. Deus vai chegar aqui e derramar fé sobre a minha cabeça. Mas aqui, ela entrando, ela vai sobressair na minha vida. E agora eu vou andar num outro nível de acreditar que Deus vai fazer maravilhas. Então Deus só vai operar por meio da fé. Como na incredulidade? Ele pega aqui também a experiência que ele teve no local que ele foi pregar. Então, a gente não vai ler sobre isso. A dúvida, ela rouba a nossa fé. Se eu não concordo com a oração do irmão, eu estou em dúvida. Eu estou desacreditando. Não estou dando credibilidade à palavra de Deus. Você precisa dar credibilidade à palavra do Senhor. E você precisa colocar ela em prática. Eu gostaria que você se levantasse nessa hora para que eu possa orar por você. Já agradecendo, eu sei que na próxima terça-feira vai ser a última, né? Último assunto sobre fé. E eu acredito que Deus vai dar a direção ao pastor, mas eu creio que será uma noite só de agradecimento. Glória a Deus. Só de agradecimento. Porque, amado, uma coisa é eu entender que eu criei, recebi. E agora tem que ter o culto de ações de graça. Você vai agradecer por tudo que Deus já fez na sua vida. Nós tivemos um ano, amado, maravilhoso. Como, irmão? Você tanta luta, mas você está aqui, você está de pé, você está andando, você está vendo, enxergando. Não tem coisa melhor, mas você está bem, você tem saúde. Então nós temos um ano sim, tivemos grande livramento. Tem algum livramento, irmã Aparecida, que a senhora pode dizer: olha, isso aqui foi um livramento de Deus na minha vida? Me fale um. Caiu na avenida ali, na exército. Sim. Na curva. E ali passa os carros que não se para para parar. Na curva mesmo eu caí. Do nada? Do nada. Misericórdia. Eu fui. Mas eu nunca dei o carro. Eu dei. Aí quando eu estava assim no chão, eu senti assim, ande. Olha aí. Um peixe nadando no seio. Sei. Eu cheguei até passar para os carros me pegar. E eu passou um ônibus. O rapaz parou a moto. Perguntou se eu estava bem, né? Foi. Então, olha aí, a irmã caiu, né? E ali aqui
sinal para parar. E ali não é uma coisa não. O próprio Deus disse, levante, mulher. Precisa se vai ser atropelado. Então houve o escape do Senhor. A irmã Célia tem um livramento, pelo menos um, né? Ô, glória. E tem um também cirurgia. Amém. E me abalou muito, eu pensei que poderia ser uma coisa mais grave, mas Deus tirou. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mudou o quadro, né? A irmã Ana teve um acidente do seu filho, né? Foi mesmo, o mesmo filho? Sei, o mesmo filho Misericórdia. eu estava aqui na igreja, né? Eu agradeço a Deus porque ele estava lá, a função que eu passei antes de vir para cá com a minha mãe, era com umas 4 horas da manhã. Sempre que a pessoa estava água, eu falei, na mãe, a gente passou o dia tão bem. Eu pensava que essa pessoa, e eu não estava vendo, porque eu estava vendo, tinha que ser com a minha mãe, não comigo. Aquele dia, continuamente, para chegar até aqui, eu trabalhei 2 anos criada, parecia que eu tinha alguma coisa errada, mas Deus foi comigo, saiu do meu trabalho para chegar aqui, o Senhor disse, vai para a igreja, né? Eu não vinha para a igreja, na verdade, eu estava conversando. E o Senhor disse que eu correr, eu era andar, era correr. E eu fui mais depressa, entrando ali nessa situação tão funerária ali, dentro do caixão, né? E eu atraindo ali para chegar mais rápido ainda. E quando eu cheguei na farmácia, eu falei, corre, corre. E eu corri muito até aqui, quando eu cheguei, eu postei o joelho, eu olhei, comecei com Deus, logo o telefone tocou, eu falei, Senhor, não toque no telefone, que eu queria falar com Deus, e algo me perguntou, Senhor, eu não disse, atende o telefone. E eu peguei o telefone naquele momento que atendi, eu falei, Senhor, foi quando o marido ligou e disse, Ana, eu não sei se vai sair de casa de Deus, eu sei, tá? Eu sei o que foi que aconteceu. Deus fez a prece ela para implorar antes, para dar livramento lá. Glória a Deus. Amém. E outra vez, eu falei assim, aconteceu. Eu vou mandar as fotos para você. Eu falei, veja como você me manda essa foto. E ele procurou uma das melhores fotos que estava na boca dele. Quando eu estava hospitalizando, né? Eu sou a da testemunha que estava aqui na certa testemunha. E o pastor também, eu mostrei para ele a situação dele. E ele orou naquele momento e eu fui um pouco abalado. Mas sim, que foi comigo. Eu humilhando, aí aquele momento que eu recebi, e me levou comigo naquele embora um pouco tempo. Quando eu estava passando o coração para se desviar, estava um pouco afastado. Desviado também para ficar a palavra com isso, né? Mas eu vou ficar um do outro. Ele estava por fora, com a porta e disse, acalma, mãe. Deus está contigo, Deus está contigo. Ele tirou força de uma plombinha para acalmar o coração dela. Glória a Deus. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Eu falei que ele é um se envolveu com a menina, ele terminou um relacionamento, depois dessa vez acabou as coisas. Amém. Estrupiado, e tem acontecido a ele, senão não tem paz. E paz que tudo vai dar certo. O irmão Rafael tem algum testemunho para dizer? Tá bom, então nós vamos orar. Senhor, diante desses testemunhos, Senhor, tantos outros que se nós fôssemos aqui falar, daria, Senhor Deus, a noite toda para a gente estar conversando, compartilhando. Pai, muito obrigado, Jesus, porque nós vemos o cuidado do Senhor não só conosco, mas com a nossa família. Enquanto nós estamos aqui aprendendo, praticando, pondo em prática a palavra, o Senhor vai dando livramento aos nossos que às vezes vão estar em casa, em um outro local. E o Senhor está dando livramento. Obrigado, Deus, por cada terça-feira que nós aqui tivemos compartilhando a palavra com nossos irmãos. Que o Senhor continue, Pai, fazer proezas e maravilhas na vida de cada um dos meus irmãos, nas nossas famílias, Senhor. Que o Senhor, eu creio, porque foi essa palavra que me disse que estaria honrando a fé de cada um de nós. E eu creio, Pai, que cada um aqui vai, sim, trazer o seu testemunho. Conclusão, Senhor Deus, de coisas que começou desde o início do ano, a colocar diante do Senhor sonhos, projetos,
eles sairão do papel e vão se realizar nas nossas vidas. Se não for, Senhor Deus, 2024 já essa conclusão, porque tem coisas que ainda elas estão em fase de acabamento, mas 2025 nós iremos entrar um ano aqui para dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós louvamos, Pai, porque o Senhor está no nosso meio, o Senhor está conosco, o Senhor está nos instruindo, nos dando direcionamento. Nós podemos ouvir a Tua voz, às vezes achamos que é na nossa mente algo, alguma coisa, mas não é o Senhor, Pai. É porque às vezes a gente ainda não tem esse discernimento que é a voz do Senhor. Mas é o Senhor falando conosco: levanta, anda, se apresse, se adiante, seja ligeira. É assim que o Senhor vai nos conduzindo, nos dando sinais, para que a gente corra, Senhor, para o propósito ao qual o Senhor tem preparado para nós e a nossa família. Nós iremos, Pai, dar um banquete de festas, de adoração, de louvor, de gratidão, porque o Senhor, Pai, está presenteando a igreja Manancial de Vida, esse ministério que é abençoado, que é uma terra fértil, e aqueles que estão sob a cobertura da vida dos pastores também receberão da bênção. Elas se estenderão, elas se alargarão, Senhor, nas nossas vidas. Será de tamanho, altura, profundidade e largura sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos e sonhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso nas nossas vidas, a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará vazia. E eu quero declarar, Senhor, um novo tempo de chuva sobre este lugar, um tempo de chuva sobre este ministério. Oh Deus, fazendo grandes coisas, fazendo, Senhor Deus, oh Deus, fazendo aquilo que ainda não existe, onde, Senhor, a mente humana não consegue explicar, porque as coisas de Deus não se explica, mas se vive, se toma posse, se apropria. Aleluia! Receberemos poder dos céus, revestimento do Espírito, para andar num novo tempo, numa nova visão,
deslumbrar, porque Deus está trazendo para nós algo glorioso, um tempo de chuva neste lugar. Prosperidade, provisão, suprimento, livramento, ousadia do Espírito, para que você ande em um novo tempo, uma nova missão, em nome de Jesus. Receba nessa noite para a glória e honra do nome do nosso Deus. Aleluia, amém. Pastor, o pastor que vai. Eu não orei pelo livro, pastor. Pastor, A Deus. esqueci. Glória a Deus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Nós vamos orar pelo livro, irmão, encerrar. Eu aviso, sexta-feira, a noite da bênção também ceia do Senhor. A ceia de domingo será sexta, domingo não haverá culto por causa da eleição, amém? O culto de domingo é sexta-feira. E vai iniciar a pastora Silvânia Amém. na sexta-feira, na ceia, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos apresentar o livro, eu vou orar pelo Rafael, agora você esqueceu o que pediu. Estou orando por ele para terminar o culto. Em as irmãs, dia 26 de outubro, no sábado, nós vamos ter sentado à mesa com ela, Outubro Rosa, e é o nosso momento de culto de mulheres. Vai ser um sábado, então nós estejamos nos preparando para estarmos aqui. Esse momento vai ser um momento assim, de comunhão, um momento de ministração de Deus ao nosso coração. Amém. Então que as mulheres também possam se preparar para cantar. O tema é tempo de florescer, tá bom? Isso está no nosso coração. Então vai ser um tempo de florescer, declarando que estamos entrando numa outra fase. Deus está regando, Ele passou durante esses meses todos regando a semente no nosso coração. Amém. A semente da fé. E aí Ele quer que agora floresça, Ele quer que a gente haja em fé, se mova em fé e declare as coisas em fé. Não diga, eu não tenho fé, diga, eu creio, eu tenho fé, eu tenho fé. Não fique declarando, a minha fé é pequena, não declare, minha fé está em desenvolvimento, crescendo mais. Não diga, eu creio. Você tem a fé para salvar e existe a fé para receber milagre. Existe pessoa que tem a fé para salvar, ela já aceitou Jesus, ela crê na salvação, ela crê na morada eterna, mas existe a fé para crer em milagres, crer na cura. Amém. E Deus quer que a gente tenha essa fé, esse nível de fé, de ver maravilhas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar também pela irmã Cléia. Amado Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu levanto o livro de oração para o alto, Senhor. O Senhor sempre está com a mão levantada, como Moisés fez. Pai Santo, visita cada pessoa que está neste livro, cada nome, meu Pai. Pessoas que vivem enferma, cansado, com depressão, pessoas que estão enfermas, Senhor. Não importa qual é a enfermidade desta pessoa, nós repreendemos. Em nome de Nós Jesus. pedimos que saia. Em nome de Jesus. Visita a irmã Cléia, que está enferma Sim, também. Deus. Isso é Em nome de nós processo. repreendemos as enfermidades das Em nome pernas. de Jesus. Em nome de Jesus, nos conduz para o nosso lar, debaixo da tua proteção, teu cuidado, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, que estão ao lado, em nome de Jesus. Irmão Rafael. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pelo amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo, pelo meu coração, no seu coração, tem graça na minha família. Na minha Assim família. também, Jesus. Para ser